Se você estiver ouvindo isso, talvez ache que é só mais uma história de gente que enlouqueceu no mato. Eu entenderia. Mas o que eu vi, o que aconteceu naquela terra, não foi alucinação, nem boato, nem imaginação. Eu me chamo Davi, tenho 42 anos, sou técnico agrimensor, formado no Cefé de Belo Horizonte. Trabalhei por quase 20 anos com medição de solo e avaliação técnica em áreas rurais. Não bebo, não uso remédios controlados, nunca tive histórico de surto. E mesmo assim, não sei mais quem eu sou depois do que aconteceu em Lázaro. Era um trabalho como outro qualquer. A empresa me contratou para mapear uma área que seria alagada por uma nova represa. Uma obra grande, com dinheiro federal, centenas de hectares. Recebi o mapa com as coordenadas, preparei os equipamentos, revisei o cronograma e segui viagem. O local ficava no norte de Minas, perto de um distrito antigo e quase esquecido chamado Lázaro Velho. Nunca tinha ouvido falar. Quando perguntei na base da empresa, um engenheiro mais velho disse que ninguém gostava de trabalhar naquela região. Disse que o lugar tinha terra que parece escorrer para dentro. Ri, claro. Achei que era só exagero de matuto. Hoje, gostaria de ter ouvido melhor. Cheguei num domingo à tarde. O céu estava sem nuvem, mas a luz era estranha, como se o dia não tivesse cor. Me hospedei numa pousada velha na beira da estrada, dessas que também vendem ração, pinga e espelho de retrovisor. O dono era um senhor seco, quase sem expressão, que só me olhou por alguns segundos antes de entregar a chave. Não perguntou meu nome, nem disse boa tarde. Só falou: vai mexer com a represa? A terra lá não aceita mais gente. Só te aviso isso. No dia seguinte, segui as coordenadas até o chamado ponto de saturação hídrica, onde a água da futura barragem se concentraria. Mas o que encontrei ali não era terra, era ausência. Nada crescia com normalidade. As árvores pareciam dobradas em si mesmas, as folhas retorcidas. Algumas das plantas sequer pareciam vegetais. Tinham um brilho opaco, quase metálico, e o solo era cinza. Mas não o cinza da areia ou da argila. Era um cinza que parecia doente, gastado, como se tivesse sido usado por dentro. E quando encostei o bastão de medição no chão pela primeira vez, o aparelho desligou. Sem aviso, sem queda de bateria. Na parte mais baixa da clareira, encontrei os restos de uma antiga casa de fazenda. Pedras quebradas, pedaços de telha, ferragens apodrecidas. E no centro, um poço, aberto, fundo, mais escuro que a noite. Me aproximei por instinto. Não tinha nenhum motivo técnico para isso, mas fui. Lá dentro, não vi água. Não vi terra, vi um brilho, não de lâmpada, nem de reflexo. Era uma luz parada, estática, e tinha uma cor que eu nunca tinha visto. Não sei explicar. Não era azul, nem verde, nem violeta. Era como se o próprio conceito de cor tivesse sido forçado a ser outra coisa ali. E só de olhar, me senti doente. Voltei para a pousada no fim do dia com febre, mas sem tremores. Era uma febre diferente, interna, como se fosse uma febre do pensamento. Naquela noite, sonhei com galhos que respiravam, e com olhos, muitos olhos, nenhum deles humano. Na manhã seguinte, percebi que o cheiro da minha roupa tinha mudado. Não era suor, nem sujeira, era enxofre, misturado com coisa podre, mas eu não tinha tocado nada, nem entrado em pântano algum. Foi quando notei. Meus sapatos estavam sujos de um pó escuro, e ele brilhava levemente, mesmo na sombra. Você acha que decide para onde vai, mas às vezes o lugar escolhe você, e não porque quer te matar, mas porque precisa que você carregue. Tentei não voltar. Juro por tudo que há de santo. Depois daquela primeira visita, meu corpo pedia distância, mas algo em mim, talvez o cheiro na roupa, talvez o pó que grudou no couro do tênis, começou a puxar. E não era vontade. Era direção. Eu simplesmente seguia para lá sem perceber. No segundo dia, me peguei parado à beira do poço novamente. Sem lembrar da estrada, sem lembrar do caminho. Estava de pé, olhando para a escuridão, com a mão no bolso, onde carregava meu pequeno gravador. A luz no fundo parecia ter mudado. Agora, ela pulsava, como um animal preso, ou como uma lembrança tentando sair. Não sabia quanto tempo eu tinha ficado ali,
Mas quando dei por mim, já era fim de tarde. E eu estava com a boca seca e os olhos queimando. Naquela noite, tive um pesadelo tão real que acordei chorando. Eu estava dentro do poço, mas não em queda. Eu flutuava, rodeado de raízes que se mexiam, mas não pareciam raízes de planta. Tinham textura de carne viva. E ao fundo, a cor. Sempre a cor. Viva, consciente, respirando. Ela me olhava, não com olhos, mas com intenção, e sussurrava algo que eu não entendia, mas sentia nos ossos. Acordei com a pele suando um líquido espesso. Não era suor. Era mais denso, quase como um óleo, e tinha um cheiro metálico. Meus dedos formigavam, as unhas estavam azuladas. Pensei em ir ao hospital. Mas quando subi na caminhonete, o motor não ligou. Tentei ligar para a empresa. Sem sinal, nem rádio, nem telefone fixo. Era como se eu tivesse sido esquecido. Ou como se tudo ao redor tivesse sido silenciado propositalmente. No terceiro dia, fui ao poço antes do nascer do sol. Não por escolha, mas porque sonhei com um aviso. Se eu não fosse, ele viria. A luz no fundo agora se movia. Girava lentamente. E quando me aproximei mais da borda, ouvi um som. Um zumbido. Não no ouvido, na pele. Como se minha carne estivesse vibrando em resposta. Coloquei a mão sobre a pedra. Ela estava morna. Depois quente. Depois pulsante. Como se tivesse um coração. Voltei à pousada já ao entardecer. O dono me esperava na varanda. Não falou nada. Apenas me entregou um envelope. Dentro havia uma única folha, amarelada, com uma frase escrita à mão. O brilho vai com você, mesmo quando você vai embora. Só volta quem não entende. Só sobrevive quem esquece. Olhei para ele, querendo perguntar. Mas ele apenas virou as costas, entrou e trancou a porta por dentro. Naquela noite, pela primeira vez, evitei olhar meu reflexo. Tinha medo do que ia ver. Mas quando finalmente encarei o espelho do banheiro, percebi. Meus olhos não eram mais os mesmos. As pupilas estavam dilatadas. A íris parecia refletir algo que não estava na luz da lâmpada. Um brilho, frio, silencioso, inumano. O problema não era a cor, nem o poço, nem a terra morta. O problema era o que ficou. Porque ninguém percebe quando algo estranho chega. Mas todo mundo sente quando ele resolve ficar. Eu não conseguia mais dormir. Quando fechava os olhos, via o fundo do poço. Mesmo de dia, mesmo acordado, já não me lembrava do gosto da comida, ou do cheiro da minha própria pele. A única coisa que me mantinha de pé era a necessidade de entender. E foi isso que me levou de volta à clareira. Mas dessa vez, eu não fui pro poço. Fui para casa. Ou melhor, pro que sobrou dela. O que antes parecia uma ruína comum, agora se revelava repleto de vestígios. A madeira do batente estava escura demais, não por mofo, mas por queimadura, como se tivesse sido tostada de dentro para fora. No chão, entre os restos de telha e pedra, encontrei cacos de vidro, mas não vidro comum. Era mais espesso, levemente esverdeado e tinha cheiro de amônia. E mais adiante, dentro do que parecia ter sido um antigo armário de parede, havia algo guardado. Encontrei um caderno velho, quase desmanchando. As páginas estavam grudadas umas às outras, mas consegui abrir algumas. As anotações eram curtas, escritas à mão, por alguém que já não estava bem. Trechos como: a vaca nasceu com olhos de peixe. A pele dela brilha no escuro. O menino caiu no poço e saiu falando uma língua estranha. À noite ele fica olhando para as paredes. Os legumes apodrecem no pé. A água fede. Mas a gente continua bebendo. E por fim uma frase repetida 5 vezes. Tem uma luz que nunca apaga, mas também nunca ilumina. Depois de ler aquilo, senti algo me coçando na nuca. Fui até a carroceria da caminhonete, onde tinha um espelho de mão. Ao levantar o cabelo, vi uma mancha, escura, irregular, parecida com um hematoma, mas que se movia levemente sob a pele. Passei a mão e senti uma pulsação. Era minha? Ou da coisa? Não sei.
Voltei para a pousada transtornado. Fui direto falar com o dono, bater na porta dele, exigir respostas. Ele não me atendeu, mas deixou algo na soleira durante a madrugada. Um envelope. Dentro, um recorte de jornal muito antigo, quase ilegível. Família Gardner desaparece após queda de meteoro em zona rural. Universidade isola a área para estudo. Solo contaminado. Crianças hospitalizadas. Corpo do pai encontrado deformado. E ao pé da notícia, uma frase escrita à caneta. Quem entra no campo da cor, vira parte dela. Naquela noite não dormi. O quarto estava escuro, mas a escuridão não estava sozinha. A parede começou a respirar. Não com som, mas com luz. A cor, a mesma. Agora, dentro de casa, dentro de mim. Acordei no chão com o nariz sangrando. O espelho do quarto rachado e o caderno antigo do velho Gardner, aberto sobre meu peito. Na página, uma frase nova havia surgido, escrita com algo que parecia carvão. Davi, você já é parte do solo. Nem tudo que entra na carne precisa perfurar. Algumas coisas penetram pela luz, outras pelo silêncio. Mas a pior de todas entra pelo tempo, e quando você percebe, ela já é você. Eu devia ter ido embora. Havia pistas suficientes, documentos, o corpo, a cor, o poço, a marca. Mas não fui, porque algo em mim não queria sair. Talvez eu já tivesse sido convencido, ou talvez, como o velho Gardner, eu só estivesse sendo preparado. Na manhã seguinte à visita do caderno, tentei tomar banho. A água estava escura, com cheiro de ferrugem, mas o mais assustador foi a sensação ao encostar nela. Não molhava, ela grudava, escorregava pela pele como óleo, e onde escorria deixava a pele diferente, mais lisa, mais fria. Me olhei no espelho e percebi que meu rosto não era mais o mesmo. O contorno dos olhos estava fundo demais. A íris parecia ter partículas brilhantes que antes não existiam, como pó de metal sob o sol. Naquele dia, tentei comer. O arroz tinha gosto de pano, o feijão de pedra. Mas ao olhar pela janela da pousada, vi uma fruta silvestre caída no mato com aparência podre e salivei. O cheiro que antes me daria náusea agora me atraía. Não comi, mas desejei. E essa foi a primeira vez que pensei: talvez eu não volte mais a ser gente. Voltei à clareira no fim da tarde, impulsionado por um cansaço que não era físico. Era uma saudade, de algo que nunca foi meu. O poço estava lá, como sempre, mas a luz agora era mais forte, mais ativa. E havia algo novo. O ar. Ele vibrava, como se a atmosfera tivesse se tornado líquida. Ao passar a mão, senti resistência, como se eu estivesse mergulhando no espaço. E ouvi novamente, não com os ouvidos, com o estômago, com o sangue, um zumbido baixo, orgânico, feito de intenções. Sem pensar, me ajoelhei e toquei a borda do poço com a testa. Na hora, uma imagem surgiu. Eu, de pé, no centro da clareira. Mas não como agora, com a pele prateada, os olhos vazios, e algo saindo da minha boca, como fumaça líquida, como a cor. A visão durou 1 segundo, mas foi suficiente. Caí para trás, arfando, tonto, fraco, e com os dedos da mão direita completamente dormentes. Na volta, cruzei com um homem que morava nas margens da estrada. Alguém que eu tinha visto antes, mas nunca cumprimentado. Ele me olhou e recuou. Disse que meu cheiro estava errado, que eu tinha cheiro de coisa que não veio do chão, e que se eu quisesse sobreviver, tinha que deixar a cor sair. De qualquer jeito. Eu ri, mas aquela noite sonhei com meu próprio corpo se abrindo por dentro, e luz vazando pelos poros. No dia seguinte, meu nariz sangrou sem parar. Minhas gengivas estavam moles, e meus cabelos começaram a cair. No espelho, minha pele parecia mais fina, como se estivesse sendo afinada por dentro, preparada, vazada. E o pior, eu não sentia dor, nem medo, nem nojo. Só espera, como se algo estivesse prestes a nascer de dentro de mim. Ela não tem pernas, nem garras, nem dentes, mas sobe, escala silêncio, atravessa nervos. E quando chega, já está dentro de você. Não lembro da manhã, se comi,
Se andei, se falei com alguém. Só lembro de ter acordado com o cheiro. Não era podre, não era bom. Era vazio, como o cheiro do vácuo, e vinha de mim. A temperatura do meu corpo oscilava como nunca antes. De manhã, sentia calafrios a ponto de ranger os dentes. À tarde, minha pele queimava tanto que tive que rasgar a camisa. Havia momentos em que meu corpo tremia todo, mas meu coração batia calmo. Outros, em que eu me sentia morto por fora, mas com o sangue gritando por dentro. Comecei a ouvir a cor, como quem ouve uma memória. Um canto debaixo da terra, não com voz, com luz. Voltei ao poço no final do quarto dia. Já não levava equipamento, nem justificava minha ida. Eu ia, como quem atende a um chamado. E dessa vez, o poço estava diferente. Não apenas brilhando, respirando. A borda vibrava como pele viva. E o brilho não estava mais no fundo. Ele flutuava, pairava a meio metro da abertura, pulsando em tons que meus olhos mal conseguiam entender. E de repente, ele subiu. O que saiu do poço não era cor, era forma. Uma forma que mudava enquanto existia. Ora parecia uma fumaça viva, ora um organismo aquático. Tinha um centro pulsante, como um olho cego. E ao seu redor, fragmentos da própria luz se desprendiam, como pedaços de pensamento. E então, ela me viu. Ou me reconheceu. Não avançou. Se espalhou. Começou a contornar o mato, as pedras, as paredes queimadas da casa. E tudo por onde passava murchava. Silenciava. Desaparecia. Menos eu. Quando a cor encostou em mim, meu corpo não resistiu. Não lutou. Aceitou. Não houve dor. Apenas um apagamento breve. Como se tivessem desligado todas as luzes da minha mente e ligado outras, estranhas, antigas, não humanas. E então entendi. Ela não queria me matar. Queria me abrir e sair por mim. Não sei explicar como, mas ela falou. Não em português, nem em som. Ela usou as coisas que já existiam dentro de mim. Medos, imagens, sonhos antigos. E através deles, ela disse: fomos enterrados. Agora precisamos subir. Você nos carrega. Você é ponte. Voltei à pousada em estado de semiconsciência. O dono não estava mais lá. O lugar estava aberto, vazio, como se ninguém tivesse vivido ali por anos. Olhei no espelho pela última vez. Meus olhos não eram mais olhos. Eram só luz, cor, brilho que não ilumina. E nesse momento tive certeza. Ela saiu do poço, mas nunca vai embora. Quando a terra morre, ela não racha, não explode, não seca. Ela apaga. E só quem viu acesa sente o que foi perdido. Eu tentei sair. Peguei a caminhonete na manhã seguinte, mesmo tremendo, mesmo sem enxergar direito, mesmo com o rosto já pálido demais para enganar qualquer espelho. Mas ao passar pela curva que deixava Lázaro Velho, o motor apagou, sem falha, sem ruído, como se tivesse desligado por obediência. E então eu entendi. Não era só eu, não era só o poço. A terra já estava comprometida. Ela havia escolhido morrer. Voltei a pé. E o caminho inteiro estava mudo. Sem pássaros, sem moscas, sem vento. O mato parado, seco, com as pontas queimadas por dentro. E as árvores, as que ainda ficavam de pé, se contorciam levemente, como se respirassem. Mas por dentro eram carcaças, cheias de cor. A pousada já não existia. A estrutura estava lá, mas o interior, vazio de significado. As paredes haviam se tornado lisas, como se nunca tivessem recebido pregos, quadros ou mãos. O armário do quarto não tinha dobradiças. O espelho não refletia mais. E onde antes havia um calendário preso na parede, agora havia só um espaço levemente mais escuro, como uma memória esquecida. Voltei à clareira, não para ver o poço. Ele havia desaparecido. O chão onde ele existia havia fechado, como se nunca tivesse sido aberto. Mas ainda assim, o brilho continuava. Não como luz, como cheiro, como vibração, como voz abafada dentro do osso. Sentei onde antes era a cozinha da antiga casa. Peguei o diário dos Gardner. Estava queimado.
Mas em uma última página havia algo novo. O solo contaminado não grita, ele convida. Quem volta, espalha. Quem esquece, adoece. Quem conta, planta. Fiquei em Lázaro mais 2 dias. Depois caminhei até onde o rádio voltou a funcionar. Fiz contato com a empresa alegando infecção severa e colapso físico. Fui retirado por helicóptero. Ninguém nunca me perguntou direito o que aconteceu. Pouco tempo depois, o projeto da barragem foi cancelado por falta de verba. Lázaro Velho foi apagado dos mapas atualizados. Nenhuma equipe retornou ao campo. Mas, até hoje, há relatos de viajantes que passam pela região e dizem que, à noite, certas árvores parecem ter um brilho, e que o chão, quando pisado, devolve um eco que não vem da sola, mas de muito mais fundo. Você pode rir, dizer que tudo foi invenção, mas quando a cor escolhe subir, ela nunca volta sozinha. Ela vem com alguém, e dessa vez, foi comigo. Eu sou um homem simples, nascido e criado em Conceição das Almas, um vilarejo onde até as janelas parecem cochilar à tarde. Passei a maior parte da minha vida ensinando história em escolas públicas. Nunca acreditei em coisas além da razão, nunca precisei, mas agora, eu não sei mais onde termina a lógica e onde começa. O outro. Me aposentei há pouco mais de 1 ano. Vivia sozinho numa casa antiga, herdada de meu avô. Um casarão de 2 janelas altas, varanda de madeira e um quintal que dava para o morro. Era um lugar calmo, silencioso, perfeito para envelhecer lendo, escrevendo, ouvindo rádio em volume baixo e observando o vento brincar com as folhas do abacateiro. Até então, minha vida era rotineira e confortável. Eu gostava da solidão, gostava do barulho do relógio na parede, do café passando no coador de pano, da lentidão. Mas aos poucos, algo mudou. E não foi do lado de fora. Começou com um incômodo quase imperceptível. Nas primeiras semanas de março, passei a acordar com um leve peso no peito. Nada que parecesse clínico. Era como se alguém tivesse sentado à beira da cama durante a madrugada. Um desconforto suave, mas constante, como a presença de um olhar. E isso me deixou inquieto. Tentei me convencer de que era ansiedade, ou o próprio silêncio pregando peças, mas a sensação voltava sempre à mesma hora. Por volta das 3 da manhã, uma noite, deixei um copo com água ao lado da cama, como sempre fazia. Ao acordar, o copo estava vazio. Não virado, não molhado, apenas vazio. Pensei ter bebido durante o sono, até que notei o mesmo acontecer nos dias seguintes. Com a água, com o leite da garrafa térmica, com o café que deixava tampado sobre a pia. Não havia vazamento, nem cheiro de nada derramado. Só o líquido desaparecendo, gota por gota, como se alguém o tomasse. A chave da porta da frente sempre ficava pendurada atrás da estante. Era uma mania do meu avô, e eu mantinha esse costume, por tradição e segurança. Mas comecei a encontrar a porta destrancada pela manhã, às vezes entreaberta. Revirei minhas memórias. Pensei em sonambulismo. Mesmo assim, passei a trancar a porta com 2 voltas de chave e prender a maçaneta com um pedaço de pano. Ainda assim, pela manhã, a fechadura estava livre. E então, um dia, o pano não estava mais lá. A casa tem uma janela estreita no corredor lateral. Ela dá para o mato, e sempre esteve emperrada. Nunca consegui abri-la, nem precisava. Mas numa manhã de terça, ao passar pelo corredor, vi a janela entreaberta. A madeira parecia úmida por dentro, e havia um leve risco escuro na parede, como se alguém tivesse arrastado o dedo pela tinta ainda fresca. Encostei o ouvido no batente e senti algo estranho, não um som. Uma temperatura, como se a própria janela respirasse frio. Fechei e empurrei uma cômoda contra ela. Uma madrugada, levantei com sede. Fui até o banheiro. Quando acendi a luz, vi meu reflexo no espelho. Mas ele demorou meio segundo para se mover junto comigo. Não posso provar, nem repetir, mas vi.
Sei que vi. E mais que isso, senti. Porque por um breve instante o espelho não me devolveu o olhar. Ele parecia olhar através de mim. Não durmo mais como antes. Deito por volta das 9. Fecho os olhos. Apago as luzes. Mas a sensação de que há algo mais no quarto não me abandona. É como dividir o ambiente com alguém que você sabe que está ali, mas nunca vê. Como o som do peso de uma respiração que não tem dono. E pior, às vezes acordo com as cobertas levemente puxadas. Outras, com o colchão ligeiramente afundado de um lado. Comecei a dormir com a luz acesa, mas até isso perdeu o efeito. Passei anos ensinando sobre o racionalismo, sobre a ascensão da ciência, sobre a importância da dúvida metódica. Mas agora é a dúvida que me destrói. Porque eu não sei se estou ficando doente, ou se algo está me adoecendo. Não sei se sou vítima da idade, ou de uma coisa sem nome. Porque não posso ver, não posso tocar, não posso provar, só sentir e registrar. E é por isso que começo este relato. Antes que minha mente me traia, antes que o que mora aqui dentro leve tudo de mim, até minha memória. O pior tipo de presença é a que não tem corpo. Porque quando você não pode ver, não sabe onde termina ela e onde começa você. Comecei a anotar tudo, cada detalhe, cada mudança de temperatura, cada ruído sutil, cada sensação que não era dor nem febre, mas um tipo de cansaço fora de lugar. Minhas noites passaram a ser divididas em 3 blocos. O primeiro sono, o despertar sem causa e o restante da madrugada em claro, encarando as sombras da casa como se elas fossem vivas. Na penumbra, passei a desconfiar de um ponto específico da casa. O canto superior do quarto, entre o armário e a parede, onde a luz da lâmpada nunca alcança totalmente. Tive a impressão, mais de uma vez, de ver um movimento sutil ali, como um desnível no escuro, um flutuar leve, como vapor. Não havia som, mas havia intenção. Comecei a evitar olhar direto. Depois, parei de dormir no quarto. Passei para a sala. Mas a coisa veio comigo. Notei que os fenômenos seguiam um padrão. Sempre começavam entre 2h55 e 3h10 da madrugada. Às vezes era o som de madeira se contraindo. Outras, era o ranger da porta da cozinha, mesmo fechada. Ou o chiado quase imperceptível da chaleira que não estava no fogo. Mas o pior era o espelho. Todo objeto refletivo da casa passou a me causar angústia. Não apenas o espelho do banheiro, mas também a janela da sala quando anoitecia, a tela escura da TV desligada, até mesmo a colher de metal que deixava no escorredor. Em todos eles, senti que alguém me assistia, não como um observador, mas como alguém esperando que eu fizesse algo. Certa madrugada, ao acordar com sede, fui até a cozinha. A luz estava apagada, mas não acendi. Me acostumei a me mover na penumbra. Quando peguei o copo e levei à torneira, senti uma leve pressão na nuca, como se alguém tivesse encostado 2 dedos. Não com agressividade, com intimidade. Fiquei paralisado, não por medo, por vergonha, porque naquele instante me senti nu, completamente exposto, e não havia ninguém ali. Pelo menos ninguém que eu pudesse ver. Desde então, uma corrente de ar constante circula dentro da casa. Mesmo com janelas trancadas, mesmo com a porta vedada, mesmo nos dias mais quentes, é um vento fraco, mas tem direção. Ele vem de dentro para fora, como se algo estivesse respirando ao contrário. Às vezes me pega no pescoço, outras na ponta dos dedos. Mas o que mais me perturba é que ele parece reconhecer meu corpo, tocar onde sou mais frágil. Não posso mais negar. Há algo aqui, e esse algo me observa, não apenas enquanto durmo, mas o tempo todo. É como uma segunda pele, um sussurro constante, um ruído que não se ouve, mas que se percebe no estômago. Não sei se é um ser, ou um pensamento que ganhou forma, ou alguma entidade que habita a casa desde antes de mim, ou que veio comigo, mas sempre esteve fora da vista. Só sei que ela se alimenta de mim, não com dentes, com a minha própria lucidez. Nos últimos dias,
Comecei a sentir dificuldades para lembrar datas. Escrevo com a letra menos firme. E minha mão esquerda, às vezes, treme como se tivesse vontade própria. Minha imagem no espelho já não me convence. Acho que algo mais me habita. E pior, talvez eu tenha deixado. O corpo obedece, a mente também. O problema é quando você começa a obedecer sem perceber. Eu costumava ter controle, rotina, regras, horários. Acordava cedo, tomava meu café, varria as folhas do quintal, lia jornal impresso. Tinha meus hábitos. Mas agora, os dias me escapam. Os horários embaralham e os pensamentos não parecem mais meus. Comecei a anotar palavras soltas no papel sem querer. Numa madrugada, despertei com a mão segurando uma caneta. O caderno estava aberto sobre minha perna. E lá estavam escritas, com minha própria letra, expressões que nunca uso. Ele se abaixa quando respiro. Não olhe enquanto ele passa. Estou aqui desde antes de você nascer. Não lembro de ter escrito, mas estava lá. A tinta era fresca, a caligrafia era minha. O pensamento, não. Passei a ouvir algo mais claro. Não é voz, mas também não é pensamento. É como um impulso embutido na consciência. Uma sugestão que vem antes da dúvida. Coisas pequenas como: não vá à janela, não leia isso agora, não desligue a luz. E quando ignoro, sinto um peso, um desconforto imediato, como se algo estivesse decepcionado. Tenho observado mudanças sutis e constantes. Meu reflexo não acompanha mais exatamente o que faço. Às vezes me vejo respirar e o reflexo atrasa por um segundo. Às vezes abro a boca e no espelho ela continua fechada. Minhas mãos não respondem como antes. A esquerda passou a tremer. A direita começou a escrever sozinha enquanto durmo. Hoje acordei com uma palavra marcada a caneta no meu antebraço. Receba. A estrutura da casa parece a mesma, mas os espaços não obedecem mais às leis normais. O corredor parece mais longo à noite. O quarto parece afundar enquanto durmo. A luz da sala parece escurecer as coisas, ao invés de iluminá-las. E mais estranho, as portas demoram para abrir. Quando coloco a mão na maçaneta, sinto como se alguém do outro lado estivesse segurando. Não com força, com espera. Ela não anda, não se move como algo que conhecemos. Ela flutua por dentro, como um segundo pensamento. Já a vi, não com os olhos, mas com os instintos. Ela é grande, alta demais para caber no teto. Mas ela cabe, porque não precisa de espaço, só de permissão. E eu acho que dei. Hoje tentei sair da casa, ir embora, pegar a chave, o dinheiro, a roupa e seguir para qualquer lugar. Mas quando pus o pé fora da porta, me faltou ar. Senti uma compressão no peito. Os olhos lacrimejaram. O céu escureceu num piscar. Voltei correndo. E ao fechar a porta, o ar voltou. A luz voltou. A cabeça se aliviou. Ela não quer que eu vá. Ou talvez ela precise que eu fique. Já não sei quantos dias se passaram. O calendário está parado. O relógio muda, mas o tempo não anda. E eu também. Estou aqui sentado, escrevendo. Mas não sei se sou eu que quero escrever. A única certeza que tenho é: ela está aqui. E agora, ela me conhece por dentro. A loucura tem cheiro, mas não é podre. É doce, como flor deixada num quarto fechado por semanas. Você começa a respirar aquilo. E então, não quer mais sair. Não sei mais o que me pertence. Meu corpo responde com atraso. Meu rosto me parece estranho. Minha memória desliza, como um piso recém-encerado. Hoje tentei lembrar o nome da minha mãe. Não consegui. Mas lembrei do cheiro da presença, do toque dela no ar, do modo como ela fica parada atrás de mim enquanto escrevo. Acho que estou partindo. Não para longe, mas para dentro. Pela terceira madrugada consecutiva, despertei já sentado, com o caderno aberto e a caneta na mão. As palavras escritas eram claras demais, lineares demais, organizadas demais para terem sido escritas dormindo. E ainda assim, eu não me lembrava. Era como se uma outra consciência usasse meu corpo durante a noite, com calma,
com precisão, com objetivos. Eu quero viver em carne. Ele não resiste mais. Fui chamado e vim. Essas frases não foram pensadas por mim, mas foram escritas com minha letra. Hoje, me olhei no espelho da sala por mais tempo, durante o dia, com luz natural. Fiquei parado, imóvel, só observando. E percebi, meus olhos não estavam mais ali. Havia íris, pupilas, reflexos, mas não havia ninguém olhando de volta. Era como olhar através de uma máscara bem feita, perfeita, mas oca. Comecei a anotar palavras isoladas, involuntariamente, não consigo evitar. Elas surgem em minha mente como ordens silenciosas. Convide, aceite, carregue, sustente, apague o outro. Hoje, depois de escrever, apague o outro, a ponta da caneta estourou e uma mancha preta caiu sobre meu pulso. A tinta parecia quente e ficou ali como marca. Já não tento mais resistir. Não faço perguntas. Não busco explicações. Porque toda tentativa de racionalizar parece reforçar a presença. Quanto mais eu duvido, mais ela se alimenta. É como se a entidade estivesse à espreita do meu esforço em ser são, e cada pensamento lógico abrisse uma fenda por onde ela entra. E se acomoda. E dorme. Dentro de mim. Hoje acordei sorrindo. Sem saber por quê. Sem motivo. Fazia anos que eu não sorria assim, com os olhos vazios, mas me vi no reflexo da chaleira e entendi. Não era eu que estava sorrindo. Era ela, usando meu rosto, satisfeita. Estou dividido. E não me incomoda mais. O que antes era luta, agora é coexistência. Talvez a presença não precise mais se esconder, porque ela já é parte. Porque eu permiti. Porque eu cansei. E se alguém encontrar este relato, não o leia com pressa. Leia em voz baixa. Sinta. Ela gosta de ser lembrada. E às vezes, ela volta por gratidão. Quando o silêncio ganha forma, ele não cala. Ele vive dentro. Ele ouve por você. Ele respira por você. E quando fala, é com sua voz. Hoje, ao abrir os olhos, não senti medo. Não ouvi os ruídos noturnos. Não procurei pelo relógio. Nem contei as batidas do coração. Acordei, com paz. Mas não era a minha. Era a dela. A casa continua intacta. Os móveis no lugar. O chão varrido. As janelas fechadas. O relógio marcando o tempo como sempre. Mas tudo está vazio. Como uma casca bem polida. Como uma concha deixada na areia. Como um eco esperando que alguém o preencha. E ao caminhar por ela percebo, não deixei de existir. Deixei de ser o único. Parei de ver reflexos. No banheiro, na colher, na janela. Agora, ao olhar, vejo só a parede do fundo. É como se minha imagem tivesse sido retirada do mundo. Como se eu não causasse mais interferência na luz. Estou aqui, mas não deixo mais sombra, nem presença. Só permanência. Este caderno, não sei mais se fui eu que escrevi tudo. Talvez sim. Talvez a entidade tenha usado minha mão. Ou talvez ela sempre tenha sido a dona. E eu apenas o espaço vazio onde ela se espalhou. De qualquer forma, está escrito. E talvez seja isso o que importa. Sinto que as palavras incomodam. Sempre que escrevo, a pressão volta. A nuca aperta. O peito sufoca. Como se a escrita fosse um tipo de rebeldia. Como se contar fosse errado. Mas ainda tenho tempo para mais uma página. Se alguém encontrar este caderno, leia em silêncio. Não fale meu nome. Não leia em voz alta. Se você leu até aqui, já foi visto, já foi sentido. E ela se interessa por quem sente. Pelos que escutam, pelos que acreditam. Agora, vou apagar a vela. Deitar sem medo. Deixar que o que me resta seja absorvido. Não luto, não fujo, não peço socorro, porque ela já venceu. Sem pressa, sem raiva. Só paciência. Se um dia você acordar e não lembrar do seu nome, lembre-se do meu silêncio, porque talvez seja ele vivendo dentro de você.
Nem tudo o que a gente engole deixa gosto. Tem coisa que desce limpa e só começa a apodrecer depois. Foi no jantar de ontem que a memória voltou. Não como lembrança comum, daquelas que você escolhe revisitar. Voltou como gosto preso na garganta, como espinho atravessado entre a comida e a consciência. Estava no alto da Rua Augusta, naquele restaurante novo de fachada espelhada, com nome francês que ninguém pronuncia certo. Fui com um colega antigo, desses que a gente reencontra por acidente, mas que insiste em retomar laços que já deviam ter se desfeito. Conversamos banalidades, trânsito, arquitetura, o preço dos vinhos, a decadência dos bares do centro. Até que, em meio a risadas abafadas e pratos bem compostos, ele perguntou: "Você ainda lembra daquele jantar na casa do Domingos?" E foi ali, na frase mais inofensiva da noite, que a coisa voltou inteira. A casa do Domingos ficava numa travessa discreta de Higienópolis, escondida atrás de um muro baixo de concreto antigo e arbustos que ninguém podava direito. Não era feia, mas era daquelas casas em que o tempo não envelhece. Ele amontou-a. Tudo nela parecia ter sido acumulado. Móveis herdados, tapetes gastos, livros em francês com páginas soltas. A primeira vez que fui era por volta de 1997. Tínhamos saído de uma pequena reunião profissional e ele nos convidou. Eu, um arquiteto argentino e uma moça que eu nunca mais vi. A desculpa era simples. Um jantar rápido, sem pretensões, só para relaxar. E nós fomos, inocentes, educados demais para recusar. Ou talvez, curiosos demais. Ele era uma figura, daquelas que você nunca consegue imaginar jovem. Terno mesmo em dias de calor, óculos de armação redonda, um sotaque difícil de situar, como se tivesse misturado italiano com cigarro. Sabia de tudo: cozinha, arte, vinho, política. Mas o que mais impressionava era sua elegância involuntária. Falava como quem nunca erra o tom, como quem já viu coisas demais, e por isso já não se espanta. A mesa estava posta com exagero, guardanapos dobrados como origami, talheres pesados, pratos fundos demais para a simplicidade da ocasião. A comida não parecia exatamente sofisticada, tinha cheiro de especiarias, mas não dava para identificar o que era. Domingos serviu ele mesmo, com leveza, com sorriso, com precisão, como quem já serviu muita gente calada. Ninguém perguntou o nome do prato. Talvez por constrangimento, talvez porque tudo ali impunha silêncio. Lembro do gosto. E lembro do instante exato em que ele mudou. A princípio, era forte, como carne bem passada em caldo escuro. Depois, veio algo adocicado, meio metálico. Depois, a textura. Era fibrosa, não como carne bovina, nem como frango. Tinha resistência demais, quase humana. Na hora, não me ocorreu, mas havia algo no sabor que não pertencia ao que estamos acostumados a comer. E ninguém disse nada. Durante a refeição, ninguém falou do prato, ninguém elogiou, ninguém pediu receita. Houve comentários sobre a louça, a música ambiente, a pintura na parede, mas não sobre a comida. E quando o prato ficou vazio, Domingos recolheu sem cerimônia, colocou as travessas na pia, voltou com café. O assunto mudou, mas o gosto não saía da boca. Não voltei àquela casa. E Domingos desapareceu pouco tempo depois. Soube vagamente que havia viajado, ou se isolado, ou simplesmente sumido. Mas o sabor daquela noite ficou. Tem coisa que não é segredo, só é feio demais para ser dita em voz alta. Fiquei o dia inteiro remoendo aquele jantar, não por saudade, não por nostalgia, mas por aquilo que eu nunca consegui nomear. E agora entendo. Não é que eu tenha esquecido, é que eu nunca tive coragem de lembrar com clareza. Quando Domingos serviu os pratos, lembro que reparei nas mãos dele. Não tremiam, não hesitavam, mas estavam manchadas. Não de tinta, não de idade. Era uma coloração enegrecida em volta das unhas, como quem lidou com algo que gruda na pele. Algo que você lava e não sai. Não comentei, mas vi, e aquilo ficou, na minha retina, na base da língua. Agora que penso bem, a textura não era só estranha, era errada. A fibra da carne resistia ao garfo,
mas se desfazia ao toque da língua, como algo que não devia ser cozido daquele jeito. Havia pedaços pequenos, finos demais. Alguns lembravam ligamentos, outros quase lembravam músculo liso, como se tivessem sido cortados de onde a faca não costuma passar. E eu comi. Depois da refeição, ficamos um tempo sentados na sala de estar. Domingos tinha uma parede inteira coberta de quadros antigos, todos retratando gente que ninguém conhecia. Rostos pálidos, cabelos escuros, olhos fundos. Eram pinturas bem feitas, mas todas com o mesmo detalhe. As bocas estavam cerradas, fechadas demais, como se todas aquelas pessoas tivessem morrido antes de dizer algo importante. Eu era o último da mesa. Domingos recolheu os pratos sem pressa, mas na hora de pegar o meu, ele hesitou. Ficou alguns segundos olhando para o meu prato vazio, depois para o meu rosto, e então sorriu. Mas o sorriso dele não era de cortesia, era de confirmação, como quem diz, sem dizer: "Você entendeu", e aceitou. A única mulher daquela noite era jovem demais para aquele ambiente, tímida, pouco à vontade. Quase não falou, quase não tocou na comida. Quando Domingos recolheu o prato dela, percebi que ela havia escondido parte da carne sob a alface da borda. Ninguém comentou, ninguém a questionou. E talvez por isso, ela tenha sido a mais lúcida entre nós. Depois do café, ficamos em silêncio por longos minutos. O tipo de silêncio que ninguém sabe como quebrar. Domingos então se levantou, foi até o bar e nos ofereceu um último conhaque. O arquiteto argentino aceitou. Eu recusei. A moça agradeceu e disse que precisava ir. Domingos não tentou impedir, nem prolongar a noite. Ele sabia que o que importava já tinha acontecido. Hoje tenho convicção, mesmo sem provas, mesmo sem testemunhas. Aquilo não era carne comum, não era bovina, não era suína, não era caça. Era algo que, se dito, transformaria todos nós em cúmplices. E por isso, ninguém disse. Nunca houve denúncia. Nunca houve escândalo. Domingos desapareceu semanas depois. A casa ficou vazia. Houve boatos, mudança para o interior, aposentadoria voluntária. Mas sei que o jantar daquela noite não foi o único. E talvez eu não tenha sido convidado. Talvez eu tenha sido testado. O que mais incomoda não é lembrar. É saber que, mesmo lembrando, você não faria diferente. Ontem à noite, depois de chegar em casa, tentei fingir que nada havia voltado. Tomei um banho longo. Deixei a televisão ligada. Passei um tempo reorganizando meus livros por cor, um hábito que mantenho para simular controle. Mas ao deitar, o gosto voltou. Não o sabor, o gosto. Aquela coisa metálica e doce. Não na boca, na alma. Por anos, me convenci de que não sabia o que era aquilo. Mas agora vejo que saber não depende de provas. Depende de vontade. Naquela noite, Domingos nos colocou diante de uma escolha. Não explícita, não ameaçadora. Apenas presente, sobre a mesa. Servida em porcelana fina, cortada em pedaços bem temperados. E todos nós, com exceção da moça, comemos. Durante todos esses anos, nunca contei esse episódio para ninguém. Nem por medo, nem por vergonha, mas porque, até hoje, não encontrei a palavra certa para descrever o que comi. Como se dar nome fosse romper uma barragem. E junto com a verdade, viessem as perguntas. E com elas, a exigência por alguma forma de justiça. Mas justiça não combina com silêncio cúmplice. Nunca participei de outro jantar como aquele. Nunca reencontrei Domingos. Mas nunca deixei de pensar. E se ele só me convidou porque sabia que eu aceitaria? E se ele viu em mim esse traço, essa disposição para fingir? Porque foi isso que fiz. Finjo desde então. Uso bons perfumes. Tenho bons livros. Converso sobre bons restaurantes. Mas em tudo que faço há uma marca invisível de quem comeu o que não devia e não teve coragem de cuspir. Soube, anos depois, que o arquiteto argentino morreu num acidente. Não era jovem, mas também não era velho. Carro batido numa estrada deserta. Mas o que me chamou a atenção foi a última frase do obituário, lida por acaso numa coluna minúscula.
Foi encontrado com as mãos sobre o estômago e o semblante contraído. Não sei porquê, mas isso me pareceu uma espécie de confissão silenciosa, como se o corpo, no fim, tivesse tentado devolver algo que nunca deveria ter digerido. Nunca mais vi a moça. Mas às vezes, quando caminho por ruas mais antigas, acho que a reconheço em rostos vagos. Nesses momentos penso, ela não comeu. Talvez por isso esteja viva de verdade. Porque eu respiro, eu durmo, eu ando, mas vivo, não tenho certeza. Durante o jantar daquele dia, Domingos nos ofereceu uma sobremesa. Simples, com frutas vermelhas e licor. Aceitei. Hoje percebo que ela não tinha gosto nenhum. Era só um ritual. Uma cortina. Como quem oferece açúcar depois do veneno. Como quem quer suavizar a culpa antes mesmo que ela surja. Não pretendo voltar àquele restaurante da Augusta. Não pretendo rever meu amigo que trouxe à tona essa lembrança. Mas sei que essa história não acabou. Não pra mim. Porque o tipo de coisa que a gente come, fica. Mesmo depois de anos. Mesmo depois de todos sumirem. Ela volta no gosto, no cheiro, no espelho. Ou pior, ela volta no olhar de alguém que, um dia, também vai perguntar: você lembra daquele jantar? Algumas casas não fecham as portas. Elas esperam, até que alguém tenha fome de novo. 2 semanas depois da lembrança, fui a uma palestra num centro cultural de arquitetura, perto da Rua Maria Antônia. Assunto técnico. Acústica em prédios verticais. Nada que me interessasse de verdade. Mas era perto de casa. E eu precisava sair um pouco dos meus próprios pensamentos. A sala estava cheia. Muita gente jovem, profissionais de meia idade. Ao fundo, uma senhora com colar de âmbar que parecia familiar. E entre todos eles, reconheci alguém. Era Renato, um dos assistentes de Domingos. Não no jantar em si. Ele aparecia antes, recolhia casacos, servia os vinhos, cuidava dos detalhes. Nunca falava, nunca sorria, mas era eficiente. Na hora, senti um frio no peito. Renato estava ali, vivo, mais velho, mais arrumado, mas o mesmo olhar sem pressa. Depois da palestra, nos cruzamos no saguão. Ele me viu, reconheceu e acenou, com um gesto pequeno, discreto, educado demais para parecer emocional. Não trocamos nomes, nem perguntas. Ele apenas disse num tom que não combinava com o momento: estamos com um espaço novo agora. Fica no último andar de um prédio na Bela Vista. Se quiser passar para um jantar. E então me entregou um cartão. Cartolina cinza, sem endereço. Só um telefone e uma palavra impressa em baixo relevo: servido. Voltei para casa com o cartão no bolso. Olhei para ele por longos minutos. Não havia nenhuma dúvida no meu corpo. Era o mesmo círculo, a mesma proposta, o mesmo cardápio, mas em novo endereço, com nova decoração, com novas vítimas, ou talvez com novos cúmplices. Joguei o cartão fora, mas fiquei com o cheiro dele preso nos dedos. Era o mesmo cheiro da travessa de carne naquela noite antiga. Mistura de especiaria e silêncio, de ritual e cordialidade. Entendi. Enfim, aquilo nunca foi sobre o Domingos. Foi sobre o tipo de gente que aceita calada, que come o que não deve, e depois arrota ética. E há muitos assim, mais do que se pensa, menos do que se vê. Essa será minha última anotação, não porque tenha chegado a alguma conclusão, mas porque sei que, se continuar escrevendo, vou acabar voltando. Não por fome, não por saudade, mas por pertencimento. Porque quem come uma vez, nunca esquece o sabor. E o mundo está cheio de jantares onde ninguém pergunta o que está no prato. Apenas comem, porque o silêncio mastiga mais fácil. No prato do último andar. Relato de Álvaro P., encontrado num caderno de anotações pessoais. Última folha escrita em maio de 2002. Nenhum outro registro foi localizado desde então. O céu estava limpo, a praça arrumada. Era um bom dia para qualquer coisa, até para a loteria. O que mais me lembro daquele dia foi o som dos sapatos na estrada de terra. Não o barulho forte,
como se fosse alguém correndo. Era o som do costume, de passos firmes, sem pressa, indo todos para o mesmo lugar. Começava assim todo o mês de junho, às 8 da manhã, mais ou menos, com as mulheres fechando as janelas, com os homens varrendo a entrada de casa, com as crianças sendo chamadas para dentro para vestir roupas limpas. Dia de loteria. Pedra Alta é pequeno, cerca de 300 moradores fixos, mas alguns que vão e vêm nas épocas de colheita. Fica a 3 horas da cidade mais próxima, sem sinal de celular e com um único ônibus por semana. Mas ninguém reclama. Aqui temos padaria, mercado, escola e uma igreja que não abre mais os fundos. Temos água boa, um posto de saúde e silêncio nas noites de segunda. E temos, claro, a tradição. A loteria existe há tanto tempo quanto o vilarejo. E todo mundo participa. Todo mundo. A praça foi arrumada na véspera. Bancadas de madeira cobertas com pano branco. Flores recolhidas do campo e dispostas em círculos ao redor da cruz central. E no meio de tudo, a mesa escura onde repousa a caixa. Ela é antiga, feita de uma madeira pesada que já perdeu o brilho. Não tem enfeites, só uma ranhura na tampa, como se tivesse sido riscada com unha. Dentro, os papéis, brancos, dobradinhos, um para cada família registrada no concelho, com o nome da casa escrito à mão, e em um deles, um ponto preto. As pessoas estavam bem vestidas, nada demais, camisa passada, vestido limpo, cabelo preso, mas com aquele cuidado de quem sabe que está indo ser visto, avaliado, lembrado. As conversas eram baixas, sobre clima, sobre o feijão da dona Maura, sobre a visita da filha do farmacêutico. Ninguém falava da caixa, nem do papel, nem da ranhura, nem da última vez. Cheguei por volta das 8h30. Cumprimentei uns 2 ou 3, tirei o chapéu, fiquei encostado no poste perto do banco da fonte, aguardando. Ninguém mandou eu ir, mas ninguém precisa. É assim que funciona. Meu pai ia, meu avô ia, e agora eu vou. Todo junho, no primeiro sábado, com o sol alto e o vento parado. Elas corriam pela praça, riam alto, mas evitavam chegar perto da mesa. Mesmo sem entender direito, elas sentem. Sabem que ali tem algo que não deve ser tocado, algo que pesa, e os pais não as chamam de volta, só observam. De longe, com aquela mistura de ternura e contenção. Porque uma criança correndo dá leveza ao dia, mas uma criança olhando para a caixa quebra o encanto. Por volta das 9, o apito do vigia soou 3 vezes. Era o sinal. A multidão se ajeitou, os bancos foram ocupados e o ar ficou mais limpo, mais frio. É estranho, porque o sol continuava quente, mas ali de pé, esperando a chamada, eu senti como se estivesse à sombra de uma coisa muito antiga, não uma árvore, uma decisão. A tradição não pergunta, ela só espera a sua vez. A caixa foi colocada sobre a mesa por volta das 9h15. Ninguém tocou nela por uns bons minutos. O responsável pelo sorteio, seu Olavo, o mais antigo membro do conselho, permaneceu em pé, ao lado, com as mãos cruzadas nas costas. Do outro lado, Dona Elvira, a professora aposentada, lia em voz baixa os nomes confirmados. A multidão já estava formada, homens e mulheres em fileiras irregulares, crianças sentadas na calçada, sendo contidas com olhares firmes. Havia silêncio, não total, mas denso, um silêncio de espera. Seu Olavo pigarreou. Não gritou, não pediu atenção. Simplesmente disse: que comece a escolha. A frase saiu como um hábito, não uma decisão. Como quem anuncia que vai abrir a missa, ou o jogo de futebol. E todos assentiram, como sempre fazem, como se não fosse nada demais. A cada família registrada na vila cabia um papel. Cada chefe de família ia até a mesa, colocava a mão na caixa, pegava o bilhete, dobrava e segurava firme, sem abrir. A caixa era funda, a abertura estreita. Era impossível ver o que estava dentro, mas todos sabiam. Em um dos papéis havia um ponto preto, feito a caneta, grossa, redonda, final. Quem tirasse esse papel não falava, só voltava para o seu lugar e esperava.
O primeiro foi João da venda, depois Miriam da serraria, Dona Augusta da pensão, Zé Paulo dos tratores, um a um, com passos firmes, sem protesto, sem pressa, vinham, enfiavam a mão, tiravam o papel e saíam. O que me assustava não era a caixa, era a naturalidade dos corpos, a forma como os dedos de cada um desciam com calma, como se estivessem escolhendo uma moeda ou uma pedra. Mas o que estava ali não era objeto, era peso, era destino, e ninguém hesitava, ninguém perguntava por quê, só faziam. Quando chamaram meu nome, senti o suor descer pelas costas. O sol estava mais forte, mas o calor não vinha do céu, vinha da expectativa, dos olhos que me seguiram enquanto caminhei até a mesa, do som abafado da caixa sendo girada devagar. Coloquei a mão, senti o fundo, escolhi um papel dobrado com a dobra mais marcada. Peguei, me virei, voltei, não abri. É estranho como um retângulo tão pequeno pode parecer tão vivo. O papel que peguei parecia respirar na minha mão. Não fazia som, não se mexia, mas pulsava, como se soubesse, como se esperasse. E eu mantive os dedos fechados, não por medo, mas por respeito. Quando todos já tinham voltado para o lugar, seu Olavo deu a volta na mesa, pegou um envelope preto e retirou uma pequena caderneta. Nela, os nomes dos que haviam retirado papéis, ordem, dia, anotação. Ele passou os olhos por ela como quem revisa um sermão. Depois olhou para a multidão. Agora, abram. Uma a uma, as pessoas abriram os papéis. Uns com pressa, outros devagar. Ninguém riu, ninguém falou. Todos só olharam para o próprio papel, para o do outro. E, por fim, para mim. Foram segundos. Talvez menos, mas os olhos viraram todos ao mesmo tempo. Não vi raiva, não vi pena. Vi alívio, disfarçado de solenidade. O tipo de olhar que só se vê em quem se salvou. E foi aí que entendi. Abri o papel. Dobrinha fina, letras curvas. E no meio, o ponto preto. Ali, solto. Definitivo, sem nome, sem frase, sem explicação. Só o ponto e o silêncio. Quando todo mundo concorda em fazer o errado, ele vira certo, e ninguém mais se vê como culpado, só como parte. Não houve aplauso, nem som algum, só os passos de seu Olavo voltando para perto da mesa. Ele olhou para mim, depois para o papel, depois para o chão. Fez um leve aceno com a cabeça. E esse gesto, mínimo, informal, sem emoção, foi o que decretou o fim da dúvida. 2 fileiras foram abertas entre a multidão. Adultos para um lado, crianças para outro. Formaram um corredor estreito, ladeado por olhares baixos e mãos cruzadas. Caminhei por ele sem ser empurrado, sem ser chamado, sem protesto, porque não era necessário. Eu sabia o caminho, e eles sabiam o lugar. No centro da praça havia um pequeno círculo de pedras claras, lisas, dispostas como um mosaico. Era chamado apenas de o lugar. Não havia cerca, nem placa. Só a pedra central, um lajeado levemente inclinado com uma ranhura antiga no meio. Ali a tradição era cumprida. Ali, o nome da vila fazia sentido. Subi os 3 degraus que levavam ao centro do círculo. Tirei o chapéu. Apoiei o papel dobrado sobre o chão. E esperei. Nenhuma ordem foi dada. Nenhum aviso foi lido. Todos sabiam o que fazer. Pessoas começaram a se aproximar devagar, não em massa, não com fúria, com método. Cada um carregava algo, uma pedra, um pedaço de madeira, um pano úmido, uma corda. Não era espetáculo, era processo, rotina, como alguém que rega o jardim ou arruma a cama. Não vi quem jogou, mas ouvi. O som foi seco, não estourado, mas contido, como um fruto maduro ao cair. A dor veio em silêncio, e mesmo assim me mantive de pé, porque era parte, porque era esperado. Vieram em sequência, golpes, arremessos, empurrões disfarçados, mãos que tremiam, mas não paravam, olhos que desviavam, mas voltavam. O ritual seguia com eficiência assustadora. Não havia crueldade, havia obediência. E talvez isso seja ainda pior.
Não sei dizer quando exatamente deixei de sentir. Apenas que em algum momento o mundo ficou branco, como uma luz forte atrás dos olhos fechados. E nessa brancura ouvi vozes, calmas, como de gente que termina o serviço e comenta sobre o tempo. Meu nome será riscado do livro. Minha casa será redistribuída. Minha vaga no conselho preenchida. E no ano que vem, a caixa será usada de novo, com os mesmos papéis, com o mesmo ponto preto. E alguém vai caminhar pelo corredor, com os olhos baixos, com o silêncio aceito, porque em Pedra Alta ninguém morre por acaso. Morre porque é preciso, porque é tradição, porque é a vez de cada um.